Tranquilo. Ah, eu não. Tá, a aula está começando a gravar a partir de agora, tá? Aí, assim que eu colocar esta aula, eu vou passar o link de 3 outras aulas para trás, que eu já consegui baixar e eu coloco para vocês lá no. Eu vou colocar assim, aulas gravadas, aí eu vou colocar, vou atualizando a cada link, tá bom? Combinado, professor. Obrigada. Tá, Ok. joia. Então, assim, nós tínhamos terminado a aula, encerrou, e nós tínhamos feito a abertura de 2 aulas, então, só para que a gente faça um resumo. Alguém chegou a ler mais alguma coisa de Karl Marx? Não? Não? Então, vamos lá. Mas alguém pode falar, então, assim... Ai, meu Deus, agora estou preocupado. Lucas, você levantou essa lebre, eu estou preocupado agora. Ô, Cecília e Matheus, vamos ajudar aí também, tá? Você estava na última aula. Ó, então, vamos lá. Então, o Karl Marx, ele nasceu... E o Karl Marx é um ativista político. Por que ele é um ativista político? A questão da sociologia, ele só não estudou sociologia como ele participou ativamente. Ele foi um dos percussores aí do processo sociológico e filosófico. Ele nasceu na Prússia, e, na realidade, os estudos dele, ele começou com direito. E depois, assim que ele teve a matéria filosofia, ele acabou se envolvendo nos estudos filosóficos, como eu tinha falado para vocês, e ele acabou tendo esses estudos totalmente focados até por aproximação com alguns discípulos, como o Hegel, e a questão da descoberta da filosofia fez com que ele atuasse diretamente junto com a sociedade, estudando basicamente a questão do proletariado, né, que seria os funcionários, na linguagem de hoje, e os burgueses, a questão dos empregadores. Então, ele acreditava que esta questão de classe sempre existiu, sempre vai existir, mas é necessário que isso possa ser mudado. Os estudos e a ação do Karl Marx eram tão polêmicos que ele começou a escrever para alguns jornais, né? E essas escritas acabaram incomodando, e a polícia acaba fechando o jornal que ele trabalhava em Paris, na Prússia. Depois ele vai para Paris. Na Paris, ele começa a ter contato com outro filósofo que acaba sendo seus percussores, que é aqui o Proudhon e o Bakhtin, que são considerados socialistas, e o anarquista. Eles foram perseguidos por causa, lá na Prússia, por causa desse estudo, dessa consciência que ele queria trazer para os trabalhadores. O rei da Prússia faz contato com a França e faz também que ele seja expulso do país a pedido desse embaixador prússio. Então, na França, ele já começou também a ter os movimentos sociais dele. É como se ele trabalhasse, os dias de hoje, os movimentos sociais que a gente vê. Então, ele sempre mobilizava o proletariado a ter uma consciência do seu trabalho, que aí lá na frente a gente falava da questão da mais-valia. Depois disso, depois que ele foi expulso de Paris, ele foi para a Inglaterra e Londres, onde ele fez o estudo mais pesado ainda com a realidade dos operários londrinos, né? Principalmente na questão de trabalho. Ele queria compreender como as pessoas conseguiriam trabalhar tanto tempo, de 14 a 16 horas por dia, e as condições insalubres. Foi nesse período aí, 1849, que o Karl Marx começa a conscientizar das questões do perigo e da insalubridade do trabalho, que as pessoas trabalhavam demais e que isso não era uma coisa tão importante, porque quem só enriquecia era o burguês, ou as pessoas que disponibilizavam o trabalho. Então, o grande sonho dele era formar um grande partido, né, um partido onde os trabalhadores pudessem ser os protagonistas. Em 1864 foi tido como a primeira internacional, que foi uma associação de trabalhadores, e o Karl Marx fazia parte juntamente com Engels, que pretendia unir o proletariado do mundo inteiro. Então, a intenção dele era fazer com que todos os trabalhadores do mundo se unissem
e comemorassem datas específicas, né? E a perspectiva dele era fundar um partido independente e tomar o poder, ou seja, que os trabalhadores que ditassem as regras. Em 1881, ele adoeceu, depois da morte da sua esposa, ele acaba tendo uma bactéria na boca e, por dificuldade de comer, ele acaba falecendo, abandonado, sozinho, por causa desta morte dele prematura. Karl Marx é conhecido como um dos grandes gênios da literatura e da filosofia do mundo. Os conceitos, aí eu falei da vida e da morte dele. Então, os conceitos teóricos, Lucas, Mateus e Cecília, então, só para a gente entender, quem trabalhou a questão do materialismo histórico, o que é o materialismo histórico? Ele entende o seguinte, que, por exemplo, se eu sou dono da Fiat, eu sempre vou ter o poder de produção na minha mão. Então, eu já nasço com materialismo, eu já nasço com esse materialismo ele é histórico, e não é porque eu vou usar os termos novamente, não é porque é uma força divina, porque eu sou uma pessoa abençoada e o que eu já nasci rico. Não, ele entende que a produção material tem que se desvencilhar dessas questões de força divina. Então, se eu nasci trabalhador, vou ter que ser trabalhador até morrer, porque uma força divina quer que eu seja assim. Então, ele entende que as mudanças sociais e econômicas sempre vão ser impulsionadas por motivos econômicos. Então, a produção material, ela é diferente de ideia ou forças divinas. Então, o materialismo histórico as pessoas que têm dinheiro sempre vão ter dinheiro e as pessoas que não têm dinheiro vão permanecer sem ter dinheiro. Então, e não é porque é assim, pronto, acabou. Ele entende que essas transformações acontecem por um processo econômico, um motivo econômico. Então, ele compreende que a sociedade é dividida na burguesia, ou seja, de quem manda, e no proletariado, quem obedece. A burguesia, no caso, nos dias de hoje, seriam os empresários por terem as fábricas, por terem o emprego, e o proletariado por ter a força de trabalho. E acaba tendo uma tensão de interesses aí de classe. Eu preciso levar os alimentos para minha casa, para minha sobrevivência, e eu, enquanto burguês, preciso enriquecer. Ele via que isso causava ali um interesse de classe, e esse conceito de materialismo histórico é dele. Então, ele entende o seguinte, que é muito difícil mudar esse conceito. Uma pessoa que já nasce muito rica, donos de empresa, dificilmente uma pessoa que é do proletariado vai conseguir ser tanto quanto. Esse processo aí de materialismo histórico, agora com mais calma, alguém quer perguntar alguma coisa? Não, tranquilo, professor. Então, isso mim que ficou tranquilo também. Então, o conceito de materialismo histórico, sociedade, burguesia e proletariado vem do conceito de Karl Marx. E aí, só para poder não polemizar, é por isso que a maioria das pessoas da extrema-direita não gosta do Karl Marx, né? Exatamente porque eles falam que tem que ser abolida da escola, esse conceito de Karl Marx de fazer com que as pessoas se incomodem do fato delas serem proletariado e se acomodarem, ser meio que escravo, ter que obedecer horário, ter que obedecer excesso de carga de trabalho. Foi aí que, no terceiro item aí, que a gente fala da questão do conceito de classe ou consciência de classe. É um grupo dentro de uma sociedade onde se reúne pessoas da mesma condição econômica. Então, existem pessoas de classes sociais, que foi quando eu tinha até pedido para poder fazer o trabalho, eu tinha pedido para vocês que vocês pudessem entender essas questões de classe social ou de interesse, porque tem pessoal que é do sindicato que faz o interesse do trabalhador, e aí tem algumas federações que é do proletariado, que é dos empresários. Essas questões só vão ser discutidas ou você ampliar essas discussões a partir do momento em que o trabalhador, o proletariado, ter esta consciência de classe. A classe social, eu, enquanto empresário, tenho muita consciência, porque eu mando, o dinheiro é meu, o investimento é meu. Essa consciência de classe, nem sempre ela consegue ser algo que seja perceptível pelo trabalhador, até por esta dependência do trabalho. Então, muitas vezes, essa consciência de classe do trabalhador acaba tendo essa desilusão, muitas vezes pelo medo que essa pessoa tem de perder o trabalho, de não conseguir sobreviver, de ser mandado embora, enfim. Então, acaba não tendo essa consciência de classe. Em compensação,
no proletariado, nos empresários, essa consciência de classe é muito tranquila, porque eles entendem que o poder está com eles e que eles têm que perpetuar esse poder, né? Então, até porque são eles que têm aqui, ó, o maquinário, os equipamentos, a matéria-prima, ou seja, o trabalhador só vai ter o emprego porque eu disponibilizo. Então, e aí a gente vê isso muito claramente, porque nos dias de hoje, dependendo do número de funcionários que você vai disponibilizar em determinadas regiões, vários prefeitos, governadores, te dá até incentivo para que você possa gerar trabalho naquela região. Então, essa consciência de classe aí é algo extremamente perceptível para o proletariado, para a burguesia, mas nem sempre é pelo proletariado, exatamente por causa dessas questões, dessa consciência de saber quanto que se vale a sua mão de obra. Então, os trabalhadores acabam vendendo a sua mão de obra para a burguesia, ou seja, como nós fazemos hoje, a maioria de nós vendemos a nossa força de trabalho para a burguesia, e na maioria das vezes, mesmo sabendo que nós somos explorados, a gente acaba continuando aquele processo. E muitas vezes, por exemplo, agora vocês que estão começando a fazer um curso de direito, estão evoluindo essa questão intelectual, algumas coisas vocês não vão suportar mais, exatamente por causa dessa consciência de classe. Olha, daqui a pouco eu vou ser uma advogada, vou ser um advogado, então eu mereço ser tratado de uma forma de lógica. Você vai tendo essa consciência de classe e, consequentemente, você não vai deixar ser explorado. Mas um funcionário que só sabe fazer aquilo, apertar parafuso, carregar um peso, dificilmente ele vai ter essa consciência, porque ele compreende que aquele trabalho não é valorizado e o que ele ganha ainda é suficiente. Várias vezes você vai falar, vocês vão ver pessoas falando assim, nossa, essa empresa é muito boa, está dando serviço para gente que tem 50 anos, para gente que tem 60 anos, eles pensam muito, e hoje é vendida até como se fosse uma responsabilidade social, você dá um emprego para a pessoa mais velha, dá um emprego para a pessoa que já é aposentada, mas é muito mais por essa questão da força de trabalho. Eu tenho trabalho e eu acabo determinando quem pode consumir e qual horário que essa pessoa vai trabalhar. Quanto mais o trabalhador tiver consciência de classe, mais direito ele vai exigir e melhores condições de trabalho. Por isso que é o ideal dentro do que a burguesia pede. Quanto menos informação o proletariado tiver, melhor para ele. Quanto menos consciência de classe e de união o proletariado tiver, melhor. Que foi o que nós falamos há umas 2 aulas para trás. Hoje há um desmantelamento do sindicato exatamente dentro dessa filosofia, porque quanto menos a gente tiver consciências de classe, informações sobre direitos, mais a gente fica à mercê deste processo que nós estamos vivendo hoje em 2020, por exemplo, que a maioria dessa consciência de classe sindical, por exemplo, está por água abaixo, muitas vezes pela culpa de alguns sindicatos, por desinformação, por falta de interesse do próprio funcionalismo. Em compensação, do lado burguês, eles nunca estiveram tão unidos, né? Essa consciência social aí deles e de classe. Ah, você está passando por algum problema financeiro, vamos reunir com o governador, vamos reunir com o presidente, vamos pedir auxílio. Então, há uma união. E nem sempre isso acontece do lado do proletariado, do lado do empregador. Então, o Karl Marx, nesse período com Engels, ele faz o Manifesto Comunista, que é um dos livros também super lidos, que eles exigiram, e o livro já começa falando, a história de todas as sociedades que existiram até os nossos dias tem sido a história de lutas de classe. Então, no livro Manifesto Comunista, ele fala que essa luta de classe ela não vai parar e ela é necessária, porque quanto mais as pessoas tiverem consciência da sua classe, consciência social de qual ela pertence, mais ela vai lutar por direitos. E quando nós falamos isso e vamos para um outro local, por exemplo, quando as pessoas começam a falar muito agora da questão da LGBTQIA+, da questão do racismo, é porque as pessoas estão tomando um exemplo em 2021, que as pessoas as mulheres estão mais unidas, os grupos LGBTQIA+, estão mais unidos, o pessoal de questões raciais estão mais unidos, e isso começou a ter um barulho muito grande por causa dessa consciência social, dessa consciência de classe. Então, isso tudo acaba dando uma resposta. E, na maioria das vezes, é o que Durkheim vai falar, o que nós vamos ver daqui a pouquinho, a questão da coerção.
porque tudo que começa a mudar socialmente começa a ser coercitivo. Então, essa classe social e consciência de classe vem de Karl Marx. Karl Marx, que é extremamente adorado por um pessoal da esquerda e extremamente odiado pelo pessoal da direita. Esse processo de classe social e consciência de classe, alguém quer fazer alguma pergunta? Por aqui ficou claro já. Tá tranquilo? Lucas? Professor, essa parte que o senhor explicou, eu consegui entender. Conseguiu? Então, são alguns tipos de conceitos, tá? Karl Marx, materialismo histórico. As pessoas nascem ricas, outras nascem própria, eterna briga. Classe social e consciência de classe. Karl Marx. Nós utilizamos esses conceitos até hoje, né? Quando a gente fala burguesia, a gente sabe que a gente está falando, a gente usa até como gíria. Ah, fulano é burguesinho, fulano é burguesinha, né? A gente até consegue compreender. E a gente também trabalha o conceito de alienação. Esse processo de alienação vem da questão do trabalho alienado e da alienação socioeconômica. Algumas empresas conseguem, alguns processos sociais conseguem fazer com que as pessoas se sentem alienadas. Como Karl Marx estudou muito essa questão do trabalhador, ele traz o conceito de alienação do trabalho. O trabalho aliena as pessoas. Nós todos somos extremamente alienados. Alguns em porcentagem maior, outras menor. Quando ele fala que essa alienação vem do latim ali, significa tornar alguém alheio a alguma coisa, essa dependência que nós temos do trabalho. O trabalho adoece e o trabalho, sem o trabalho, a gente também adoece. O excesso de trabalho adoece, a falta do trabalho também adoece. E essa alienação é tão grande que hoje, quando você vai falar com um trabalhador que está numa linha de produção, mesmo hoje em 2020, e o que eu estou falando aqui, inclusive, está sendo gravado, não tem problema nenhum, se você conversar com qualquer pessoa da Fiat, ela tem linha de produção que a pessoa tem que pedir para poder agendar para ir no banheiro, por exemplo. Essa pessoa faz parte da linha de montagem. É um ser humano que está ali fazendo parte dessa linha de montagem. E ele ainda defende esta empresa, ele acredita que aqueles métodos são os métodos corretos. Lembrando, gente, esta fala aqui, eu não estou fazendo julgamento de valor, estou te falando que é alienação a partir do momento em que até as minhas necessidades fisiológicas, ou seja, para ir no banheiro, eu tenho que programar como se fosse uma máquina. E as pessoas que estão ali, a gente falando isso aqui fora, fica parecendo uma coisa, nossa, que coisa esquisita. Mas para quem está dentro, é extremamente normal. Por isso que a gente fala do trabalho alienado, entendeu? Porque o trabalhador, ele faz parte ali de um processo de montagem, é natural aquilo ali acontecer. Por exemplo, quando você vê um gari com a cara no lixo, a gente fala, nossa, esse cara é forte. Para eles, aquilo ali é extremamente normal. Quando você vê um cara na construção civil, quando você vê uma pessoa que trabalha na Uber, sem ter nenhum tipo de garantia, de direito, mas se eu não fizer isso, eu vou passar fome, ainda bem que eu tenho isso para poder trabalhar. Entende o processo de alienação, como que ela existe ligado ao trabalho? Mesmo enquanto o cara do iFood, que arrebenta a perna fazendo entrega, tem que fazer entrega em tempo recorde, porque quanto mais ele fazer entrega, mais ele vai. Então, às vezes, o cara vai na contramão, passa no passeio, cai, bate, mas ele precisa desse processo e acaba sendo alienação. A pessoa coloca a vida em risco, a pessoa por um processo produtivo. Então, é um trabalho alienado que todos nós, em algum momento, estaremos. Vocês, possivelmente, quando vocês começarem a trabalhar, vamos para a área criminal, na área do trabalho. Aí vamos supor que vai na área criminal, aí você vai ter que pegar um habeas corpus ou uma liminar para alguém. Aí 3 horas da manhã alguém te liga, poxa, mas você vai me dar 2.500 uma saída que eu vou dar. Pode ser que você fale assim, nossa, mas no domingo você sair de madrugada, mas o que importa é meus 2.500. Entende que esse processo de alienação, deu para entender como que esse processo de alienação faz parte do contexto do trabalho e foram alguns conceitos trazidos por Karl Marx, porque nos estudos dele social ele via que as pessoas ficavam extremamente alienadas devido ao trabalho. E essa alienação também é uma alienação socioeconômica, né? Uma fragmentação do trabalho que acaba fragmentando também o saber humano. É o que eu falei para vocês. Muitas vezes o que nós conhecemos não é nosso, acaba sendo da empresa.
né? Então, eu, por exemplo, nesse momento que eu estou aqui, eu recebo por 2 horas de trabalho, mas a complexidade de eu estar aqui com 20, 30, 40, 50 pessoas sendo formado, eu vou receber por 2 horas. Então, acaba sendo fragmentada. A minha vida, nesse momento, é em 2 horas de trabalho. Mas o conhecimento que eu acaba gerando aqui, ela ultrapassa, ela é para a vida, ela é para a profissão, mas funciona dessa forma, assim como a divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho, essa divisão social do trabalho acaba alienando. Por exemplo, se eu vou no canteiro de obra, a pessoa que está com capacete branco, ela é engenheiro. Então, consequentemente, essa divisão do trabalho está cara. Engenheiro não pode ficar sujo, engenheiro não pode pegar peso. O servente de pedreiro pega peso, o pedreiro já diminui peso, o mestre de obra não pega tão peso. E o engenheiro só dá as ordens. Então, uma divisão social do trabalho que acaba alienando o indivíduo. Então, muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, que é servente de pedreiro, se ele vê o engenheiro pegando peso, ele vai se oferecer para pegar aquele peso, uma vez que essa alienação. Esta pessoa de capacete branco não pode pegar peso. Então, ele trabalha o processo de alienação socioeconômica também. Algumas pessoas se contentam em estar em algumas camadas sociais e outras estarem em outro momento, que é aquele que nós falamos aqui do materialismo histórico. Então, a alienação, ele é um processo que todos nós, no processo social ou no trabalho, seremos alienados. O que faz a gente começar a perder a alienação, ou sofisticar essa alienação, é o que vocês estão fazendo aqui, buscando conhecimento, buscando capital intelectual, para que vocês possam compreender e saber discutir alguns processos. Alguma dúvida? Na visão de vocês, por que vocês acreditam que o Karl Marx, de todos os filósofos, de todos os sociólogos, ele é um dos mais odiados? Professor, eu acho que ele está com a visão do trabalhador, né? Uhum. Isso, Ele exatamente. ficou muito pro lado do funcionário em vez do patrão. Exatamente. E, novamente, é por isso que a extrema-direita, geralmente, as pessoas que têm aquele pensamento da extrema-direita, tá? Não estou falando de direita e esquerda, não, da extrema-direita, que acham que isso é uma loucura, porque se eu sou uma pessoa que tenho... vocês estão aqui na sala agora, vocês todos estão tendo a mesma formação, mas se amanhã, por exemplo, a Cecília vira juíza, a Cecília virou juíza porque a Cecília mereceu, tá? Mas ninguém olha que a Cecília ninguém verifica, por exemplo, que a Cecília, desde os 3 anos, está na aula de inglês, tem a aula de reforço, nunca trabalhou nesse período, ela sempre se dedicou só ao estudo, é mérito dela. Mas a gente também não pode desqualificar quem não teve as mesmas oportunidades da Cecília, apesar da mesma formação. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, é um processo adiado também porque pelas pessoas que querem manter esse E, funcionamento, né, social. e não quer que ninguém chegue perto, né? Aquela questão da consciência de classe, que é o que ele Eles querem sempre se briga. manter, né? Exatamente. Se é eu que sou o burguês, eu não quero que ninguém chegue. E essas questões é tão forte, gente, que assim, uns 8 anos atrás, quando o pobre começou a frequentar um aeroporto, por exemplo, vocês viram vários vídeos das pessoas falando que o absurdo é estar tendo que dividir um banco com o pobre dentro de avião, que avião agora está igual ônibus, né? Então, só para vocês entenderem, porque assim, o andar de avião é de uma classe específica. Quando alguma classe começa a se aproximar, isso começa a incomodar. Então, a grande questão do Karl Marx era essa conscientização de classe que ele tinha e desses movimentos sociais que ele fazia para o trabalhador. De uma forma radical, de uma forma racional, de uma forma política, não sei, mas a visão dele era essa visão de que o trabalhador pudesse também ser valorizado e tivesse consciência de quanto ele vale, que aí entra nesse item 5 aí, que é o mais-valia, né? Ele começou a vender esse conceito de mais-valia, que se hoje, por exemplo, nós recebemos por hora, se nós recebemos
e fizemos a análise até ergonômica, isso já veio de um conceito de Karl Marx lá atrás, né? Então, assim, uma hora de um advogado é maior do que a hora de um operário, mas esse operário, hoje, ele só pode trabalhar até X horas por dia. Isso vem do estudo da mais-valia. Então, assim, dependendo de alguns sindicatos, você não pode ganhar menos que X ou Y. Você começa a partir dali, ó. Então, você que é tradital sindicato, você não pode começar a trabalhar menos que isso. Vem desse conceito, que é o tempo necessário para realizar um trabalho e a remuneração. Então, o Karl Marx compreendia o seguinte, que o salário que nós recebemos geralmente é o seguinte: a empresa me paga R$ 1.000. Esses R$ 1.000, 5 horas era suficiente para eu trazer essa lucratividade que essa empresa queria. Mas geralmente eles colocam 8, porque além dessas 5 horas, eu iria trabalhar mais 3 para justificar aquele investimento. Então, eu trabalho geralmente 3 horas mais, que seria o lucro do sistema capitalista. Então, eu poderia pegar um emprego de meio-dia a 5, mas eu pego de meio-dia a 8, porque de meio-dia a 5 é muito pouco dentro daquilo que você pode ainda ter a força de me devolver. Mas não é o mesmo tanto que eu vou te pagar. O que você me paga é 5, mas eu trabalho para 8, porque assim você vai ter essa lucratividade. Esse processo de mais-valia também vem dos estudos de Karl Marx, nessa compreensão de que as pessoas trabalham muito mais do que ela realmente recebe. Então, os conceitos de Karl Marx: materialismo histórico, classe social e consciência social, burguesia e proletariado, processo de alienação do trabalho e alienação socioeconômica e o processo de mais-valia. Todos esses aí, o Karl Marx foi ligado a questões do trabalhador e do empresário, ou do proletariado e do burguês. Esse foi o pensamento de Karl Marx no processo social. A aplicação dos conhecimentos de Karl Marx é muito utilizado pela psicanálise, a arte, e também foi e é atuante até hoje na Alemanha, na China, e por ter esse pensamento social, ele é muito querido pelas pessoas que trabalham no estudo do trabalhador, com fenômenos do trabalho, inclusive adoecimento do trabalho, alienação, todo esse processo de classe social. Por exemplo, quando você for trabalhar marketing utiliza esse conceito de classe social. Quando a gente vai falar de injustiça, a gente utiliza a consciência de classe. Se fosse uma pessoa de tal bairro, se fosse uma pessoa de Y bairro, não seria tratado da mesma forma. Então, são conceitos de Karl Marx que sempre vai trazer essas discussões. E, por exemplo, isso tudo que eu estou falando aqui, se eu for, por exemplo, para uma rede social ao vivo, eu vou começar a ser xingado o tempo todo de petista, de comunista, vai para Cuba, sendo que isso não é uma posição política partidária. Isso é uma concepção de olhar. Teve até um aluno que me passou um áudio e falou assim: professor, eu não consigo, eu nem sei se você está aqui na sala, eu não consigo ter esse olhar... Hã? Que tem filosofia? Eu tenho que assistir aula dele online, porque depois eu não gravo. Que isso, gente? É aqui não, né? Vou chamar isso aí. Gente, tem gente aqui ainda? Cecília, Heriberto, Fabiano, Lucas, Oi? Matheus. É porque eu Tô estou vendo aqui. um áudio, eu não Estamos sei. aqui, professor. Mas é porque vocês viram um áudio aí também? Porque tinha alguém com o microfone aberto. Tá com o microfone Tá. Eu aberto. falei, será que... Então funciona dessa forma, então. São esses conceitos de Karl Marx. O trabalhador e o empresário, o burguês e o proletariado.
Ok? Agora nós vamos ver alguma dúvida, pessoal, porque já que já estava tendo aquele probleminha aí de conceito, é só porque eu vou mudar, e aí a gente vai